Noite fria. A garçonete pobre chora, abraçada às trigêmeas do milionário viúvo. Ele entra e fica sem ar. A razão vai partir o seu coração. A música do restaurante já tinha acabado. Fazia uns 20 minutos. Mas Larissa Moreira ainda sentia o piano ecoando na cabeça. Aquele tipo de melodia chique que os clientes ricos adoravam, mas que para ela era só barulho de fundo enquanto carregava bandejas pesadas para cima e para baixo. Eram quase 11 da noite de uma sexta-feira interminável. E seus pés latejavam dentro dos sapatos pretos que já pediam aposentadoria há meses. O avental vermelho, que de manhã ainda estava passado e apresentável, agora pendia torto no corpo magro, manchado de molho e café. 25 anos, 6 turnos por semana, e sempre aquela mesma rotina: sorrir, anotar pedidos, servir com elegância, limpar mesa, repetir. O salão principal do Terraço Dourado estava quase vazio agora. Algumas poucas mesas ainda ocupadas por casais que esticavam a sobremesa só para não voltar para casa tão cedo. Larissa recolhia as últimas louças quando Marcos, o gerente, acenou para ela do balcão. Larissa, tem um cliente no mezanino, última mesa da noite, café e talvez alguma coisa doce. Consegue subir? Ela quase gemeu. O mezanino, claro que seria o mezanino, 3 lances de escada estreita, bandeja na mão e sempre aquele cheiro de cera de móveis antigos, misturado com um ar-condicionado velho. Mas não dá para reclamar quando se precisa pagar aluguel. Claro, Marcos, já vou. Preparou a bandeja, café expresso, açúcar, 2 petit four que sobraram da noite, verificou se estava tudo no lugar, ajeitou o avental como pôde e subiu. Os degraus rangiam baixinho sob seus pés cansados. O corredor do mezanino era escuro, iluminado apenas por aquelas luminárias fracas que mais criavam sombras do que luz. E foi então que ela ouviu um choro, não, 3 choros, agudos, desesperados, se misturando num único som estridente que cortava o silêncio como vidro quebrando. Choro de bebê, não, de bebês, no plural. E vinha da sala privativa no fim do corredor. Larissa acelerou o passo. A bandeja tilintando levemente, empurrou a porta entreaberta com o ombro e a cena que encontrou a fez parar no lugar. Um homem de terno caro, gravata solta, cabelo escuro bagunçado, olhos vermelhos de exaustão. Estava de pé no meio da sala, as mãos abertas e inúteis. Diante de um carrinho triplo, onde 3 bebês choravam como se o mundo estivesse acabando, ele caminhava de um lado para o outro, passos largos e indecisos, tentando embalar o carrinho, mas sem jeito nenhum, parecia mais perdido que um turista sem GPS. Calma, por favor. A voz dele saía baixa, quase um sussurro engasgado. Calma, meninas, pelo amor de Deus. Mas o choro só aumentava. As 3 bebezinhas, devia ter uns 4, 5 meses cada, se contorciam no carrinho, rostinhos vermelhos e molhados de lágrima e suor, punhos cerrados, bocas abertas, aquele desespero puro que só bebê sabe ter. Larissa largou a bandeja na mesa sem pensar. Nem sabia direito o que estava fazendo. Só sabia que aquele som, aquele choro, mexia com alguma coisa tão funda dentro dela que nem dava para explicar. Licença, ela disse, baixinho, se aproximando. O homem levantou os olhos para ela, meio atordoado, como se só agora percebesse que não estava sozinho. Tinha uns 30 e poucos anos, talvez, e o rosto dele carregava o tipo de cansaço que não vem de uma noite mal dormida, mas de meses inteiros sem descanso. Eu não sei mais o que fazer, ele admitiu, a voz quebrando. Elas não param de chorar, não param nunca. Larissa se ajoelhou na frente do carrinho e, sem pedir licença, sem esperar autorização, ela estendeu os braços e pegou as 3 meninas de uma vez, uma no colo, outra encaixada no braço esquerdo, a terceira apoiada contra o peito. Era desajeitado, pesado, mas ela segurou firme, apertou as 3 contra si, peito aberto, bochecha encostada nas testinhas quentes e suadas. E então ela cantou.
Não foi uma decisão consciente, foi instinto. A cantiga saiu baixinho, quase um sussurro rouco. Dorme, dorme, meu amor, que a noite já chegou, e a lua vem do céu te dar seu beijo bom. Era uma canção que a avó dela cantava, uma melodia antiga, simples, que quase ninguém mais conhecia. Larissa nem lembrava quando tinha sido a última vez que cantou isso, mas saiu naturalmente, como se o corpo lembrasse antes da mente. O choro começou a diminuir, aos poucos, como se alguém estivesse baixando o volume. Os soluços foram cessando. As 3 bebezinhas, ainda tremendo de tanto chorar, encostaram as cabecinhas no avental vermelho de Larissa. A respiração delas foi se acertando, entrando em sincronia. Um suspiro, 2, 3, e então silêncio. Um silêncio tão completo que Larissa quase teve medo de se mexer e quebrar o feitiço. Ela olhou para baixo. As 3 meninas estavam acordadas, mas quietas. Os olhinhos ainda úmidos piscavam devagar, olhando para ela com uma curiosidade quase assustadora, como se a reconhecessem, como se tivessem estado esperando por ela o tempo todo. E foi nesse momento, com o peso das 3 no colo, o calor dos corpinhos pequenos contra o dela, a sala escura e silenciosa ao redor, que os olhos de Larissa encheram de lágrima. Não era alívio, era outra coisa, algo mais doloroso. Uma dor antiga, guardada há tanto tempo que ela quase tinha esquecido onde doía. Mas agora voltava inteira, rasgando por dentro. Como você fez isso? A voz do homem veio de algum lugar distante. Larissa piscou para afastar as lágrimas e levantou o rosto. Ele estava parado ali, ainda de pé, olhando para ela como se tivesse acabado de testemunhar um milagre. Eu não sei, ela respondeu. E era verdade. Eu só segurei elas. Ninguém consegue fazer isso. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um sonho. Nem as babás, nem a pediatra, nem ninguém. Elas não param de chorar, nunca. Larissa olhou de novo para as meninas. Elas ainda a observavam, quietinhas, como se estivessem guardando aquele momento na memória. Elas só precisavam de... Larissa hesitou como explicar. De alguém que ficasse. O homem soltou um suspiro longo e pesado. E então se sentou na cadeira mais próxima, como se as pernas finalmente tivessem desistido de sustentá-lo. Caio Brandão, ele disse, estendendo a mão sem forças. E essas são minhas filhas, Sofia, Helena e Maitê. Larissa ajeitou as bebês no colo para poder apertar a mão dele. Larissa Moreira. Houve um silêncio breve, não aquele silêncio desconfortável que pede para ser preenchido com conversa fiada. Era um silêncio cheio, pesado de coisas não ditas. Obrigado, Caio disse, e a voz dele tremia. Sério, eu não sei mais o que fazer. Perdi minha esposa quando elas nasceram e desde então... Ele engoliu seco. Incapaz de continuar, Larissa não disse nada. Só acenou com a cabeça, devagar, porque sabia que algumas dores não cabem em palavras. Foi então que a porta da sala se abriu. Uma mulher entrou, alta, elegante, tailleur cinza impecável, cabelo preso num coque tão apertado que parecia doer. Ela tinha uns 40 e poucos anos, talvez, e o tipo de postura que deixava claro que estava acostumada a mandar. Seus olhos, castanhos, frios, calculistas, passaram pela cena. Caio sentado e exausto, Larissa ajoelhada no chão com as 3 bebês no colo e o silêncio abençoado que preenchia a sala. Caio, ela disse, e a voz era polida, mas firme. Pensei que tínhamos combinado de não trazer as meninas para ambientes públicos. Helena, Caio se levantou, meio sem graça. Elas estavam... Eu precisava sair um pouco. Estava sufocando em casa. A mulher, Helena, olhou para Larissa como quem avalia um objeto fora do lugar. E você é Larissa. Garçonete, Larissa respondeu firme, sem baixar os olhos. Helena arqueou uma sobrancelha. Entendo. Então virou-se para Caio. Precisamos ir.
Já passou da hora das meninas dormirem. Caio hesitou, olhando para Larissa como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse o que. Claro, ele murmurou. Larissa, devagar, colocou as bebês de volta no carrinho. Elas resmungaram baixinho, mas não choraram. Maitê, a menor delas, segurou o dedo de Larissa por um instante antes de soltar. Obrigado de novo, Caio disse, baixo, enquanto pegava o carrinho. De nada, Larissa respondeu, e algo dentro dela doeu quando viu o carrinho sendo empurrado para fora da sala. Helena foi a última a sair. Na porta, ela parou e olhou para trás, os olhos estreitados, estudando Larissa com uma atenção que não era nem um pouco casual. Como você disse que se chama mesmo? Larissa. Helena sorriu, mas não era um sorriso bonito. Larissa, vou me lembrar. E então ela saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave, sozinha na sala escura. Larissa ficou parada por um longo momento. O silêncio agora era diferente, pesado, inquietante. Ela olhou para as próprias mãos, ainda tremendo, e então tirou do bolso do avental uma pequena caixa de fósforos velha e amassada. Abriu devagar dentro um bilhete dobrado em papel amarelado. Quando não houver ninguém, eu fico. Larissa fechou os olhos. As lágrimas vieram de novo. Mas dessa vez, ela não lutou contra elas. Porque alguma coisa tinha acabado de acontecer naquela sala. Alguma coisa invisível, alguma coisa que ela ainda não entendia, mas que sentia no fundo da alma. Alguma coisa que parecia muito com destino, Drá. Helena Tavares não era mulher de perder o controle. Nunca tinha sido, aos 43 anos, construiu uma carreira implacável como advogada de famílias ricas. O tipo de gente que precisa de alguém para resolver problemas discretamente. Sem barulho, sem escândalo. E ela resolvia sempre seu escritório no 12º andar de um prédio comercial. Na Paulista tinha vista para o horizonte cinza de São Paulo. Mas Helena raramente olhava para a janela. Estava sempre ocupada demais. Contratos, testamentos, disputas de guarda, heranças complicadas. Tudo passava por suas mãos. E ela gostava sim. Controle era sua moeda favorita. Foi ela quem ajudou Caio Brandão quando o mundo dele desmoronou. A esposa, Beatriz, morreu no parto, complicações que ninguém esperava. Uma hora ela estava lá, sorrindo, segurando as mãos dele, e na outra, silêncio. 3 bebês chorando na sala ao lado, e nenhuma mãe para recebê-las. Caio entrou em colapso, não conseguia sair da cama, não conseguia olhar para as filhas sem sentir o peso esmagador da culpa. Helena entrou na vida dele como um furacão eficiente, organizou o funeral, cuidou da papelada, contratou enfermeiras, babás, pediatras, assumiu o controle porque ele não conseguia. E Caio, perdido na própria dor, deixou meses depois. Ela ainda estava lá. Não mais como advogada temporária, mas como presença constante, gerenciando tudo, decidindo tudo, sempre pelo bem dele e pelo bem das meninas. A mansão dos Brandão ficava num condomínio fechado em Alphaville, daqueles com segurança armada na portaria e ruas largas demais para serem reais. A casa era moderna, toda vidro e concreto, cheia de móveis de designer e obras de arte que ninguém olhava de verdade. Parecia mais showroom do que lar. Helena estava lá quase todos os dias. Na manhã seguinte, aquela noite no restaurante, ela chegou às 8 em ponto, como sempre, tailleur bege impecável. Salto alto que clicava firme no piso de mármore, pasta de couro italiana na mão. A empregada abriu a porta e Helena entrou sem esperar convite. Afinal, ela tinha chave. Caio estava na cozinha, ainda de roupão, tomando café que já devia estar frio. Ele tinha olheiras fundas, barba por fazer e aquele ar de quem passou a noite inteira acordado. As trigêmeas estavam no carrinho ao lado, quietas por milagre, olhando para o teto com aquela atenção vaga que bebês têm. Bom dia, Helena disse, deixando a pasta sobre a bancada. Caio levantou os olhos, meio perdido. Helena, oi, você dormiu. Pouco.
As meninas choraram de novo. Ele hesitou. Não, quer dizer, sim, choraram, mas... Caio esfregou o rosto com as duas mãos. Foi diferente ontem. Helena arqueou uma sobrancelha, servindo-se de café da garrafa térmica. Diferente como uma garçonete do restaurante conseguiu acalmar elas. Ele falou devagar, como se ainda não acreditasse, pegou as três no colo e... cantou alguma coisa. Elas pararam de chorar na hora. Helena tomou um gole de café, o rosto impassível. Interessante. Mais do que interessante, Helena. Foi a primeira vez em meses que elas ficaram realmente calmas. A voz dele carregava um misto de esperança e desespero. Eu não sei o que fazer. Nada que eu faço funciona. As babás desistem. A pediatra diz que não tem nada de errado com elas, mas elas choram sem parar e eu... Caio. Helena colocou a xícara sobre a bancada com um som seco. Você está exausto. Não está pensando direito. Eu sei que estou exausto, mas uma garçonete qualquer não tem poderes mágicos. O tom dela era paciente, mas firme, como quem explica algo óbvio para uma criança. Provavelmente elas só estavam cansadas e ia acontecer de qualquer jeito. Caio abriu a boca para responder, mas não disse nada. Apenas balançou a cabeça e voltou a olhar para o café frio. Helena observou ele por um momento. Então suspirou, suavizando o tom. Você precisa descansar. Está se desgastando demais. Ela se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Eu entendo que é difícil. Sei que você sente falta da Beatriz. Todos sentimos. Mas essas meninas precisam de você inteiro, não dessa versão esgotada. Eu sei, Caio murmurou. Por isso estou aqui. Helena apertou o ombro dele de leve. Para garantir que tudo funcione, que você não precise se preocupar com cada detalhe. Confie em mim, está bem? Ele assentiu, sem forças para discutir. Helena se afastou, indo até o carrinho das trigêmeas, inclinou-se levemente, observando as três com aquela atenção clínica que não tinha nada de maternal. Sofia olhou para ela e imediatamente virou o rosto. Maitê, a menor, começou a choramingar baixinho. Viu? Caio apontou, a frustração voltando. Elas fazem isso sempre, só ficam piores quando o quê? Quando não é. Ele parou, percebendo o absurdo do que ia dizer. Deixa pra lá. Helena endireitou a postura, alisando o tailleur. Precisamos manter a rotina, Caio. É isso que a pediatra recomendou. Horários fixos, ambiente controlado, estímulos mínimos. Ela pegou uma agenda pequena da pasta e colocou sobre a mesa. Eu atualizei a programação da semana, mamadeiras a cada 3 horas. Banho sempre às 7 da noite, soneca depois do almoço, tudo cronometrado. Caio olhou para a agenda como quem olha para uma sentença de prisão. E se não funcionar, vai funcionar. Helena fechou a pasta com um clique decisivo. Só precisa de consistência e talvez uma nova babá. A última desistiu anteontem. Não foi. Foi. Disse que não aguentava mais o choro. Vou contratar outra. Tenho uma indicação ótima. Muito experiente. Certo. Helena olhou para o relógio. Tenho uma reunião às 9, mas volto no fim da tarde para ver como estão as coisas. Ela pegou a pasta e se dirigiu à porta. Ah, e Caio. Sim. Sobre essa garçonete, Helena fez uma pausa calculada. Melhor não criar expectativas, pessoas assim, aparecem, fazem uma cena bonitinha e somem. Não são confiáveis. Você não quer expor as meninas a isso, quer? Caio olhou para ela confuso. Não, eu só achei que... Eu sei. Helena sorriu. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Você está procurando ajuda, é natural, mas precisa tomar cuidado com quem deixa entrar na vida delas. Há pessoas que aproveitam de situações frágeis. Você acha que ela... Não estou dizendo nada. Helena ergueu as mãos num gesto de inocência. Só estou pedindo que seja cauteloso por elas. E então saiu, o som dos saltos ecoando pelo corredor até a porta se fechar. Caio ficou sozinho na cozinha silenciosa, olhou para as filhas. Sofia já tinha voltado a dormir.
Helena olhava para o próprio punho. Maitê ainda choramingava baixinho. Ele se aproximou do carrinho, hesitante, e estendeu a mão. Maitê agarrou seu dedo mindinho com força surpreendente para algo tão pequeno e, pela primeira vez em muito tempo, caiu, sentiu vontade de chorar. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por não saber o que fazer. As três o olharam com aqueles olhos enormes e fundos e Caio teve a sensação estranha de que elas entendiam, de que sabiam que ele estava tentando, de que esperavam que ele conseguisse, mas ele não conseguia. E essa era a verdade que doía mais. Mais tarde naquela semana, Helena voltou com a nova babá. Uma senhora de meia-idade, austríaca, com mais de 20 anos de experiência e referências impecáveis. Durou 3 dias. No 4º dia, ela juntou as coisas e saiu sem olhar para trás. Não aguento mais, ela disse, os olhos vermelhos de cansaço. Esses bebês. Tem algo errado. Eles não param. Não importa o que eu faça. É como se estivessem procurando alguma coisa que eu não tenho. Helena ficou furiosa, mas manteve a compostura. Contratou outra e outra, todas saíam em menos de uma semana. E enquanto isso, Caio começou a voltar ao terraço dourado. Não todo dia, mas algumas noites por semana. Sempre no mezanino, sempre com as meninas. E sempre pedia para Larissa ser a garçonete da mesa dele. Ela subia com a bandeja, servia o café, trocava algumas palavras educadas, mas era o suficiente, porque quando ela se aproximava, as meninas acalmavam. Não sempre, não completamente, mas o suficiente para que Caio conseguisse respirar de novo. Helena notou, claro que notou, e começou a observar, silenciosa, atenta, como uma sombra elegante que não pretendia sair tão cedo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha. Caio aparecia no terraço dourado 2, às vezes 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário, entre 10 e meia-noite, quando o movimento já tinha acalmado e o mezanino ficava quase vazio, sempre com as trigêmeas, e sempre pedindo discretamente que Larissa fosse quem o atendesse. No começo, Larissa achou que era coincidência. Depois, entendeu que não era. Marcos, o gerente, deu uma piscadela marota numa dessas noites. O ricaço tá pedindo você especificamente. Deve ter gostado do atendimento. Larissa revirou os olhos, mas sentiu o rosto esquentar. Não é nada disso. É por causa das meninas. Ah, claro, Marcos riu. Por causa das meninas, mas era verdade. Larissa percebia. Sempre que ela se aproximava do carrinho, as 3 bebês paravam o que estavam fazendo, chorando, resmungando ou só olhando para o nada, e viravam as cabecinhas na direção dela, como se sentissem, como se soubessem. E toda vez que isso acontecia, Larissa sentia aquele aperto estranho no peito, aquela dor antiga que ela não sabia nomear. Caio percebia também, ela via nos olhos dele uma mistura de gratidão e desespero, como quem se agarra a um salva-vidas e sabe que não deveria, mas não tem outra escolha. Eles conversavam pouco, frases curtas, educadas. Como estão as meninas? Melhor hoje, obrigado. Quer mais café? Por favor. Mas havia algo nas pausas entre as palavras, algo que Larissa não conseguia ignorar. Foi numa dessas noites, uma quinta-feira fria de junho, que as coisas começaram a mudar. Larissa tinha acabado de servir o café quando notou que o paninho de boca de uma das bebês tinha caído no chão. Ela se abaixou para pegar e, ao levantar, reparou no bordado. 3 florzinhas pequenas, unidas por um único caule verde, delicado, feito à mão. Que lindo, ela comentou sem pensar. Quem fez? Caio levantou os olhos do café. Foi minha esposa, Beatriz. Ela bordou durante a gravidez. A voz dele ficou mais baixa. Disse que queria que cada menina tivesse algo feito com amor. Larissa devolveu o paninho, mas algo dentro dela se mexeu. Aquele bordado. Por que parecia familiar? Desculpa, ela disse rapidamente. Não queria.
Não, tudo bem. Caio forçou um sorriso cansado. É bom falar dela às vezes. Todo mundo tem medo de mencionar, como se fosse apagar ela da existência se fingirem que não existiu. Larissa assentiu devagar. Ela devia ser incrível. Era. Ele olhou para as filhas e os olhos dele brilharam. E eu não faço ideia de como fazer isso sozinho. Antes que Larissa pudesse responder, Maitê, a menor das três, começou a choramingar instintivamente. Larissa estendeu a mão e tocou levemente na testinha dela. Maitê agarrou o dedo de Larissa e se acalmou na hora. Caio observou a cena em silêncio. Mas como você faz isso? Larissa deu de ombros, sem graça. Não sei, acho que só escuto elas. Ninguém mais consegue. Caio passou a mão pelo cabelo frustrado. As babás desistem. A pediatra diz que está tudo normal, mas elas choram sem parar. Helena fala que é questão de rotina, mas nada funciona. E eu... Ele parou. Percebendo que estava falando demais. Desculpa, não devia desabafar com você. Não tem problema, Larissa disse, e era verdade. Às vezes a gente só precisa soltar. Houve um silêncio confortável. Maitê ainda segurava o dedo dela. Você tem filhos? Caio perguntou. A pergunta veio como um soco no estômago. Larissa sentiu o ar faltar por um segundo. Não, ela respondeu baixinho. Não tenho. Caio percebeu que tinha tocado em algo sensível. Desculpa, eu não. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nunca estava. Larissa soltou o dedo de Maitê com cuidado e se afastou. Vou ver se precisa de mais alguma coisa na cozinha. E saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Coisas estranhas. Na terça-feira, Larissa estava limpando uma mesa quando viu Helena Tavares entrando no restaurante, não como cliente. Ela não sentou em nenhuma mesa, só ficou ali parada perto da entrada, olhando ao redor. Quando seus olhos encontraram os de Larissa, ela sustentou o olhar por um tempo longo demais para ser casual. Então deu meia volta e saiu. Larissa sentiu um calafrio. Na quinta-feira, quando Caio apareceu com as meninas, Larissa notou que o paninho de boca com as 3 florzinhas não estava no carrinho. Ela não disse nada, mas ficou com aquilo na cabeça. No sábado, ao fim do turno, Larissa foi até o vestiário dos funcionários para trocar de roupa e pegar suas coisas. Abriu o armário e parou. O paninho de boca estava ali, dobrado com cuidado, em cima do seu casaco. O coração dela disparou. Como? Ela não tinha pegado aquilo? Nunca pegaria. Olhou ao redor. O vestiário estava vazio. Pegou o paninho com mãos trêmulas e olhou de novo para o bordado. 3 florzinhas unidas. Alguém tinha colocado ali. Alguém queria que ela fosse vista com aquilo. Larissa enfiou o paninho no fundo da bolsa e saiu rápido, o coração batendo descompassado. Na segunda-feira, Marcos a chamou no meio do turno. Larissa, só um toque. Ele estava sério, o que era raro. Adoeia. Helena ligou aqui hoje de manhã, perguntou sobre você, sobre mim. Larissa sentiu o estômago virar. O que ela queria saber? Quanto tempo você trabalha aqui? Se já teve algum problema? Essas coisas. Marcos cruzou os braços. Falei que você é funcionária exemplar, mas achei esquisito. Por que uma advogada ligaria perguntando de uma garçonete? Não sei. Larissa mentiu. Mas ela sabia. Helena estava investigando. Naquela noite, quando Caio apareceu, ele parecia ainda mais cansado do que o normal. As olheiras estavam fundas, as mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara de café. Tudo bem? Larissa perguntou preocupada. Não muito. Ele suspirou pesado. Helena acha que eu deveria parar de vir aqui. Por quê? Diz que não é bom para as meninas, que elas precisam de rotina. Ambiente controlado, que trazer elas para um restaurante é irresponsável. Larissa mordeu o lábio. E você concorda? Não sei. Caio olhou para as filhas. Mas sei que aqui elas ficam mais calmas e eu não aguento mais aquela casa. É tudo tão frio, tão vazio. Então continue vindo, Larissa disse.
E firme. Se ajuda, continue. Ele olhou para ela e teve algo naquele olhar que fez o coração dela acelerar. Obrigado, Larissa, sério. Você não faz ideia do quanto isso significa. Ela ia responder quando a porta do mezanino se abriu. Helena, de tailleur cinza, salto alto, pasta na mão, como sempre. Mas o rosto dela estava diferente. Uma máscara de preocupação perfeitamente construída. Caio, graças a Deus te encontrei. Ela se aproximou rápido. Tentei te ligar, precisamos voltar para casa agora. O que aconteceu? A nova babá ligou. Sofia está com febre. Helena já estava pegando o carrinho. Precisamos ir. Caio se levantou imediatamente, o pânico tomando conta. Febre, quanto? Não sei. Ela não conseguiu medir direito porque Sofia não parava de chorar. Vamos, agora. Caio jogou algumas notas na mesa sem nem olhar e seguiu Helena. Mas antes de sair, ele olhou para trás, para os olhos de Larissa. Desculpa, vai, ela disse. Cuida delas, a porta se fechou. Larissa ficou sozinha na sala vazia, pegou as notas que Caio deixou e foi guardar quando algo caiu no chão. Um cartão. Ela se abaixou e pegou. Era um cartão de visita de Helena Tavares, com endereço e telefone. Mas o que chamou a atenção foi o bilhete escrito à mão no verso. Ladrões sempre voltam ao local do crime. Larissa sentiu o sangue gelar, voltou correndo para o vestiário e abriu o armário. O paninho de boca não estava mais lá. Alguém tinha pegado de volta. E naquele momento, Larissa entendeu. Ela estava sendo armada. Larissa não conseguiu dormir naquela noite. Ficou virando na cama do seu apartamento minúsculo, um quarto e sala na zona leste, móveis velhos, paredes descascadas, mas era dela, com o bilhete de Helena ecoando na cabeça. Ladrões sempre voltam ao local do crime. Não fazia sentido. Ela não tinha roubado nada, mas alguém queria que parecesse que tinha. Na manhã seguinte, chegou para o turno 1 hora mais cedo, precisava conversar com alguém, entender o que estava acontecendo, mas quem? Marcos era seu chefe, não podia envolvê-lo nisso. As outras garçonetes mal falavam com ela. Larissa sempre foi meio fechada. Não era de fazer amizades fáceis. Estava guardando o avental no vestiário quando ouviu a porta ranger. Virou-se tensa, mas era só Roberto, o segurança noturno. Ô Larissa, você tá aqui cedo hoje. Roberto tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, barriga de cerveja, mas olhos gentis. Era um dos poucos funcionários que sempre tratou Larissa com respeito de verdade. Não consegui dormir, ela admitiu. Ele acenou com a cabeça compreensivo e ia sair quando hesitou na porta. Aliás, achei uma coisa aqui que pode ser sua. Minha. Ele enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um pendrive pequeno, azul, meio riscado. Tava no chão ali perto do mezanino ontem de noite. Pensei que podia ser seu, já que você é quem sobe lá direto. Larissa pegou o pendrive, confusa. Não é meu, não. Ah, Roberto coçou a cabeça. Então deve ser do cliente. Aquele cara rico que vem com os bebês, ou daquela mulher elegante que estava com ele ontem. Larissa olhou para o pendrive nas mãos. Algo dentro dela, intuição talvez, ou só desespero, a fez perguntar. Roberto, você conhece bem o prédio onde esse cliente mora? Conheço, sim. Já fiz uns bicos de segurança lá em Alphaville, aquele condomínio chique. Por quê? Só curiosidade. Roberto a olhou com aquela sabedoria cansada de quem já viu muita coisa na vida. Larissa, não sei o que está rolando, mas se precisar de alguma coisa, pode me procurar, tá? Ele deu um tapinha leve no ombro dela. Você sempre foi gente boa comigo. Trouxe café quente quando estava fazendo frio, lembra? Essas coisas não se esquece. A garganta de Larissa apertou. Obrigada, Roberto. Ele saiu. E Larissa ficou sozinha, olhando para o pendrive na palma da mão. Tinha um computador velho na recepção do restaurante que Marcos usava para controle de estoque. Eram 7 da manhã. Ninguém ia chegar antes das 8. Ela tinha tempo. Ligou o computador, o coração batendo forte, e enfiou o pendrive na entrada USB. A tela piscou,
Uma pasta apareceu, babá eletrônica Casa Brandão. Larissa clicou dezenas de arquivos de vídeo, todos com datas e horários. Ela abriu o mais recente, de 3 dias atrás. A imagem era granulada, em preto e branco, mas dava para ver. Era o quarto das trigêmeas. A câmera apontava para o berço triplo. As meninas dormiam inquietas, se mexendo, resmungando. E então uma figura entrou no quadro. Larissa reconheceu imediatamente a silhueta elegante, o cabelo preso, os movimentos precisos. Helena. Ela se aproximou do berço e pegou 3 mamadeiras que estavam na mesinha ao lado, com cuidado. Trocou as etiquetas. Aqui estava marcada Sofia, passou para Helena. A de Maitê foi para Sofia, e por aí vai. Depois pegou um vidrinho pequeno de algo, impossível ver o que era na imagem, e colocou algumas gotas em cada mamadeira. Larissa sentiu o estômago revirar. Helena terminou, guardou o vidrinho no bolso, ajeitou as mamadeiras de volta e saiu do quarto. Tudo em menos de 2 minutos, rápido, eficiente, praticado. Larissa abriu outro arquivo. 2 dias antes, a mesma cena. Helena entrando, trocando etiquetas, adicionando gotas. Mais um arquivo. 4 dias atrás, mesma coisa. As mãos de Larissa tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o mouse. Abriu mais um vídeo. Esse era diferente. Mostrava o vestiário do restaurante. Devia ser de alguma câmera de segurança que ela nem sabia que existia. A imagem mostrava Helena entrando, olhando ao redor para ter certeza que estava sozinha, abrindo o armário de Larissa, como ela sabia qual era, e colocando o paninho de boca lá dentro. Depois, tirando uma foto com o celular, claramente para ter prova mais tarde, Larissa teve que segurar a borda da mesa para não cair da cadeira. Ela estava sendo sabotada e tinha provas. Mas o que fazer com isso? Ir para a polícia, mostrar para Caio. Ele ia acreditar. Helena era a advogada dele, amiga da família, a pessoa em quem ele mais confiava. E Larissa era só uma garçonete, ninguém. Ela fechou os arquivos, tirou o pendrive e enfiou no fundo da bolsa. Precisava pensar. Precisava de um plano. O turno naquele dia foi tortura. Larissa mal conseguia se concentrar. Servia mesas no piloto automático, a cabeça longe, tentando processar tudo. Por que Helena estava fazendo aquilo? O que ela ganhava sabotando as próprias crianças? E mais importante, Larissa devia contar para Caio. Se ele não acreditasse, ela perderia o emprego. Helena garantiria isso. E se ele acreditasse, o que aconteceria no fim da tarde? Quando a luz já começava a amarelar pelas janelas, Roberto apareceu de novo. Larissa estava limpando mesas vazias. E aí, achou o dono do pendrive. Larissa hesitou. Não ainda. Roberto assentiu devagar, então baixou a voz. Larissa, não quero me meter onde não sou chamado, mas aquela mulher elegante... A advogada, ela voltou aqui hoje de tarde? O coração de Larissa disparou. Voltou. Ficou conversando com o Marcos uns 20 minutos. Não ouvi tudo, mas pegou uns pedaços. Ela estava perguntando sobre você de novo. Se você tem costume de mexer nas coisas dos clientes, essas coisas. E o que Marcos falou? Defendeu você... Disse que nunca teve problema nenhum, que você é confiável, mas a mulher insistiu, sabe? Tipo, planta de dúvida. Roberto olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhos. Não gostei dela. Tem gente que você olha e sabe que está tramando alguma coisa. Ela é desse tipo. Larissa engoliu seco. Obrigada por me contar. Você está enrolada com essa gente, não tá? Acho que sim. Roberto suspirou. Olha, não sei o que está acontecendo, mas se precisar de ajuda, me avisa. Tenho uns contatos, gente que pode dar uma mão se a situação apertar. Sério, sério. Ele deu de ombros. A gente que é miúdo tem que se ajudar, né? Os ricos sempre acham que podem passar por cima da gente, mas às vezes a gente tem uns truques na manga. Pela primeira vez em dias, Larissa sentiu uma pontinha de esperança. Roberto, tem como você descobrir mais alguma coisa sobre o que está acontecendo na casa desse cliente? Caio Brandão,
Posso tentar. Ainda conheço gente que trabalha lá no condomínio. Por quê? Larissa respirou fundo. Porque acho que alguém está machucando aquelas crianças. E eu preciso provar. Roberto ficou sério. Se é isso mesmo, vou ajudar. Mas você precisa ter cuidado. Tá ouvindo? Gente com dinheiro e poder não gosta quando a gente descobre as sujeiras deles. Eu sei. Naquela noite, Larissa voltou para o apartamento e ligou o notebook vagabundo que mal funcionava. Enfiou o pendrive de novo e passou horas assistindo aos vídeos, fazendo anotações, tentando entender o padrão. Helena entrava sempre de madrugada, entre 3 e 4 da manhã, quando Caio provavelmente estava dormindo, e a babá também. Trocava as etiquetas das mamadeiras para criar confusão. Colocava gotas de alguma coisa que claramente causava desconforto nas bebês. Por quê? Para que elas continuassem chorando, para manter Caio dependente, para provar que ele era incapaz. E o que ela ganhava com isso tinha que ter alguma coisa maior. Dinheiro, provavelmente, sempre era dinheiro. Larissa pausou um dos vídeos e ampliou a imagem. Helena estava com uma pasta debaixo do braço. Não dava para ver o que tinha escrito, mas parecia oficial. Documentos, talvez, contratos. Larissa encostou na cadeira, exausta. A cabeça doía, o corpo doía. Mas ela não podia parar agora. Pegou o celular e olhou para os contatos. Tinha o número de Marcos, de algumas colegas de trabalho, da senhoria do prédio, mas não tinha o número de Caio. Claro que não tinha. Por que teria? Ele era cliente, ela era garçonete. Mas precisava falar com ele, precisava mostrar as provas antes que Helena desse o próximo passo. E Larissa tinha certeza, absoluta, de que o próximo passo estava chegando. Olhou para o relógio, 00:15. Amanhã era sexta. Caio sempre aparecia nas sextas. Ia ter que esperar, mas enquanto isso, ia continuar juntando provas, porque quando chegasse a hora de confrontar Helena, Larissa precisava ter munição suficiente. E precisava estar preparada para a guerra. A sexta-feira amanheceu chuvosa, daquelas chuvas finas e insistentes que deixam São Paulo ainda mais cinza, mais pesada. Larissa acordou com o barulho de água batendo na janela do apartamento e com um aperto no peito que não tinha nada a ver com o tempo. Hoje ela ia falar com Caio. Ia mostrar as provas, não tinha mais escolha. Enfiou o pendrive no bolso da calça jeans e saiu para o trabalho mais cedo que o normal. O ônibus estava lotado, cheirando a gente molhada e cansaço. Ela ficou em pé o caminho todo, segurando na barra de ferro. O pendrive pesando no bolso como se fosse feito de chumbo. Chegou no Terraço Dourado às 2 da tarde. Seu turno só começava às 5, mas precisava estar lá. Precisava ter certeza de que pegaria Caio quando ele aparecesse. Marcos estranhou. Você tá bem? Parece que não dormiu. Tô bem. Larissa mentiu. Só vim adiantar umas coisas. Ele não pareceu convencido. Mas não insistiu. Larissa foi para o vestiário trocar de roupa e quando abriu o armário, encontrou um envelope branco sem identificação. O coração dela disparou com mãos trêmulas. Abriu, dentro, um bilhete em letra cursiva e elegante. Suas intenções não passam despercebidas. Seria uma pena se algo acontecesse com seu emprego. Ou com sua reputação. Mantenha distância. Não tinha assinatura, não precisava. Larissa amassou o bilhete e jogou no lixo, mas as mãos dela tremiam. Helena não estava só sabotando as crianças. Estava ameaçando quem se aproximasse demais. O turno começou devagar. Poucas mesas, clima pesado por causa da chuva. Larissa servia no piloto automático, os olhos sempre voltando para a entrada do restaurante. Caio tinha que vir, precisava vir. 7 da noite, nada. 8 da noite, nada. Às 9:15, quando Larissa já estava começando a perder a esperança, Roberto apareceu no salão e fez um sinal discreto. Ela se aproximou. E o cliente chegou. Mas tem uma coisa. O quê? Ele não está com as crianças, está sozinho e pediu para falar com você. O estômago de Larissa deu um nó. Comigo. Tá no mezanino, disse que é importante. Larissa subiu as escadas com o coração na garganta, empurrou a porta da sala privativa e encontrou Caio sentado sozinho.
Sem terno dessa vez, só uma camisa social azul com as mangas dobradas e calça jeans. Ele parecia exausto mais do que nunca. Larissa. Ele se levantou quando a viu. Obrigado por vir. Tudo bem com as meninas? Estão em casa, com a nova babá. Ele passou a mão pelo rosto. Eu precisava sair, respirar e precisava falar com você. Larissa fechou a porta atrás de si. Eu também preciso falar com você. Então, deixa eu ir primeiro. Caio respirou fundo. Helena acha que eu não deveria mais vir aqui. Diz que estou criando uma dependência emocional prejudicial, que as meninas precisam de estabilidade. Não de... Ele hesitou. Não de você. As palavras doeram mais do que Larissa esperava. E você concorda? Não sei. Ele sentou de novo, derrotado. Não sei de mais nada, Larissa. Só sei que quando tô aqui, quando você tá perto delas, elas ficam bem. E quando não tá, a voz dele falhou. Elas sofrem. Choram tanto que eu tenho medo que machuquem a garganta e eu não sei o que fazer. Larissa se aproximou e sentou na cadeira em frente. Caio, eu encontrei uma coisa e você precisa ver. Ela tirou o pendrive do bolso e colocou sobre a mesa. O que é isso? Imagens da babá eletrônica da sua casa. E outras coisas. Larissa olhou direto nos olhos dele. Caio, a Helena tá sabotando as meninas. Ele ficou parado, processando as palavras. O quê? Ela entra no quarto de madrugada, troca as etiquetas das mamadeiras, coloca alguma coisa nelas que deixa as bebês com cólica ou sei lá o quê. Tá tudo gravado. Caio balançou a cabeça incrédulo. Isso não faz sentido. Por que ela faria isso? Não sei, mas eu vi, Caio, com meus próprios olhos. Larissa empurrou o pendrive para ele. Olha você mesmo. Ele pegou o pendrive, mas não se mexeu. Só ficou olhando para ela, como se tentasse decidir se acreditava ou se ela tinha enlouquecido. Helena cuida de mim desde que Beatriz morreu. Ela me ajudou quando eu não conseguia nem sair da cama. Por que ela machucaria minhas filhas? Eu não sei o porquê, mas sei o que vi. Caio fechou os olhos, a chuva batia na janela, preenchendo o silêncio pesado. Eu preciso pensar, preciso. Ele se levantou, guardando o pendrive no bolso. Vou para casa, vou ver isso, e depois a gente conversa. Caio, obrigado, Larissa, sério, mas eu preciso ir. E ele saiu, deixando Larissa sozinha na sala vazia. Ela ficou ali por um tempo, sentindo o peso do que tinha acabado de fazer. Será que ele ia acreditar? Ou Helena ia convencê-lo de que Larissa era maluca, perigosa, uma ameaça? Desceu as escadas devagar, perdida nos próprios pensamentos. Roberto estava na entrada. E aí? Não sei, Larissa admitiu. Acho que fiz besteira. Ou fez a coisa certa. Roberto deu de ombros. Tempo vai dizer. Larissa terminou o turno no automático. Limpou suas mesas, trocou de roupa e ia sair quando Marcos a chamou. Larissa, esqueci de te avisar. Chegou uma encomenda para você hoje de tarde. Encomenda? Eu não pedi nada. Sei lá. Tá na copa? Um cara de uniforme deixou, confusa. Larissa foi até a copa, sobre a mesinha de fórmica velha. Uma caixa pequena de papelão. Não tinha remetente, só seu nome escrito à mão. Com um mau pressentimento, ela abriu, dentro, embrulhada em papel de seda, uma manta de tricô. Velha, desbotada, mas ainda bonita. E no centro, bordadas com linha colorida, 3 florzinhas unidas por um mesmo caule. Larissa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquele bordado, ela conhecia aquele bordado. Com mãos trêmulas virou a manta presa no forro, meio escondida atrás de um ponto torto feito às pressas. Tinha alguma coisa. Ela puxou. Era um pedaço de papel dobrado. Não, era uma foto. Metade de uma foto. Larissa desdobrou e o mundo parou. A imagem mostrava uma mulher jovem, bonita, sorrindo para a câmera. Ela segurava 3 bebês minúsculos, recém-nascidos, enrolados em mantas. A foto estava rasgada ao meio. Dava para ver só a mulher e as bebês, mas faltava a outra metade, provavelmente onde tinha mais alguém, no verso.
uma data, 12 de janeiro, e embaixo, escrito à mão, uma canção. Dorme, dorme, meu amor, que a noite já chegou e a lua vem do céu te dar seu beijo bom. A mesma canção que Larissa cantou, a mesma canção que ela aprendeu com a avó, a mesma canção que ela cantou naquele berçário, naquele turno horrível, para 3 bebês anônimas que lutavam para viver. As lágrimas vieram de repente, quentes, ardendo. Larissa caiu de joelhos no chão da copa, a foto tremendo nas mãos. Ela lembrava daquele dia, como esqueceria. Tinha sido logo depois da perda. Ela tinha se voluntariado na ala neonatal do hospital para tentar encontrar algum propósito, alguma coisa que preenchesse o vazio. Teve um turno de madrugada, caótico, onde chegaram trigêmeas prematuras, a mãe tinha morrido no parto, ninguém sabia se as bebês iam sobreviver. Larissa ficou com elas a noite inteira, segurou cada uma, cantou baixinho, colocou uma manta de tricô que tinha trazido de casa por cima delas e deixou um bilhete dentro da manta. Se precisarem de calma, cantem isto, com a letra da canção. Ela nunca soube o que tinha acontecido com aquelas bebês depois. Nunca perguntou. Doía demais pensar. Mas agora ela sabia. As trigêmeas de Caio, Sofia, Helena e Maitê, eram elas. Larissa tinha cuidado delas antes, tinha cantado para elas, tinha salvado elas.